Quando pensamos em países com pior gerenciamento de economia dos tempos modernos, podemos apontar algumas nações com extrema pobreza, índice de desenvolvimento humano beirando o absurdo, saúde quase inexistente, fome por toda parte, repressões brutais e, para piorar tudo, sem nenhuma chance de mudança ou escapatória para o seu povo. Se existe um país que atende a todos esses requisitos, podemos dizer que a Coreia do Norte cumpre esse papel com maestria. Por várias décadas, a Coreia do Norte é uma das sociedades mais isoladas e misteriosas do mundo. É também um dos poucos países sob um regime ditatorial e totalitário, com todos os poderes centrados na figura do líder supremo, tendo ainda uma grande devoção à personalidade em volta da família Kim, que governa o país com poderes absolutos desde o final da década de 40. A pobreza na Coreia do Norte foi atribuída à má governança desse regime. Estima-se que mais de 60% da população total da Coreia do Norte vive abaixo da linha da pobreza desde 2021. Essa pobreza é extensa, embora seja difícil obter estatísticas confiáveis devido à falta de pesquisa, censura generalizada e ampla manipulação da mídia. As notícias revelam, em grande parte, somente a ponta do iceberg de um problema catastrófico. Em um ambiente hostil, pessoas sobrevivem em meio aos abusos por trabalhos com média salarial variando de 20 a 50 dólares por mês. Os norte-coreanos não publicam estatísticas, porém, analistas acreditam que a renda média sul-coreana chegue 40 vezes mais que a de seus vizinhos nortenhos. Ou seja, mais de 10 vezes a diferença de rendimento entre alemães ocidentais e orientais em 1989, época em que caiu o Muro de Berlim. A questão da economia é especialmente delicada, porque há um abismo de renda entre as duas Coreias, que inclusive pode ser vista até mesmo do espaço através de imagens de satélites. Contudo, a Coreia do Norte e a sua pequena economia empenhada em fabricar armas nucleares esteja a poucos quilômetros da incrível e próspera Coreia do Sul, que agora tem uma produção econômica 70 vezes superior, é algo que costumava ser totalmente diferente no passado. Na verdade, durante décadas, foi o Norte que manteve uma posição política de superioridade econômica, tecnológica e militar sobre o Sul. Já foi apontado também como um exemplo brilhante de comunismo em um mundo em desenvolvimento, assim como por um breve momento foi o lugar mais industrializado e avançado da sociedade asiática. Para explicar o que mudou e como a Coreia do Norte se tornou tão pobre em relação ao Sul, precisamos voltar no passado não muito distante. Mas antes disso, peço o seu like para me ajudar a continuar entregando conteúdos assim. Não esqueça também de se inscrever e deixar nos comentários quais próximos temas ou assuntos gostariam de assistir aqui no canal. De antemão, agradeço enormemente e vamos pro vídeo. Em 1910, a dinastia Chosun terminou com a anexação e colonização da Coreia pelo Japão. Os coreanos lembram-se do domínio colonial japonês como uma experiência brutal. Grupos de resistência formaram-se na Coreia e na China, adotando principalmente políticas de esquerda em relação à administração de direita japonesa. Contudo, após a derrota do Japão em 1945, a União Soviética e os Estados Unidos concordaram em dividir entre si o controle pós-guerra da Península Coreana. Dois jovens oficiais militares dos Estados Unidos traçaram uma linha que demarcava a zona de ocupação da América e da União Soviética, no paralelo 38. A divisão deveria ter sido temporária, uma mera nota de rodapé ao longo da história da Coreia, mas o surgimento da Guerra Fria tornou esse acontecimento importante. Procurando garantir a manutenção das suas respectivas influências na Coreia, os Estados Unidos e a União Soviética instalaram líderes simpáticos à sua própria causa, enquanto a desconfiança de ambos os lados impediu a cooperação nas eleições que deveriam escolher um líder para toda a península. Finalmente, em 1948, os Estados Unidos entregaram o controle da metade sul da península a Syngman Rhee, enquanto a União Soviética deu a Kim Il-sung o poder sobre o norte. As pessoas do norte achavam que o seu líder era como um deus, ou um descendente dos céus. Para se ter ideia dos absurdos e rumores por trás de seu nome, podemos citar o famoso caso de naufrágio do Titanic, que aconteceu no mesmo dia em que o líder norte-coreano havia nascido.
A propaganda do país apresentava o naufrágio como o fim do imperialismo britânico afundando enquanto o filho do mundo nascia. Tudo era tão exagerado em torno dele que diziam que sozinho expulsou os japoneses, sendo um ser infalível e imortal. Dessa forma, consolidou ainda mais seu poder, impondo uma ideologia nacionalista chamada Juche, ou autossuficiência, que implicava em se fechar para o mundo e confiar nele como o único salvador. Em 1950, Kim Il-sung tentou unificar a Coreia sob seu governo através da força militar, iniciando a Guerra da Coreia. De longe, o evento mais destrutivo e decisivo da história coreana. A guerra alterou a vida de quase todos os coreanos. Alguns historiadores afirmam que os militares dos Estados Unidos lançaram mais napalm nos centros urbanos da Coreia do que na própria Guerra do Vietnã. Os bombardeiros reduziram a escombros a população da Coreia do Norte em cerca de 10%. No entanto, as forças de combate das Nações Unidas foram capazes de empurrar o norte até a fronteira chinesa. A China, preocupada com uma base capitalista à sua porta, inundou 500 mil de soldados na Península Coreana, eventualmente empurrando a linha de frente para perto das fronteiras originais e quase impenetráveis que conhecemos hoje. Diante de nenhum dos lados vendo capacidade de avançar ainda mais, foi assinada uma trégua que ainda está em vigor até os dias atuais, dando fim às grandes hostilidades, o que tecnicamente significa que os Estados Unidos ainda possuem rivalidade com a Coreia do Norte. A DMZ, Zona Desmilitarizada, foi estabelecida quase na mesma posição da fronteira, separando milhões de famílias presas em lados opostos do país. Nesse momento em diante, a Coreia do Norte estava em uma situação muito superior ao Sul, um estado bem-sucedido, apoiado e financiado pela União Soviética. Ironicamente, o ressurgimento da Coreia do Norte dependia totalmente de quantidades dramáticas de ajuda de outras nações socialistas, indo contra os princípios de autossuficiência impostos pelo governo, dando assim início à construção do Partido Socialista, com a terra sendo redistribuída, indústrias japonesas sendo nacionalizadas, mercados foram proibidos e a formação de um banco central do regime foi criado. Desde então, tudo deveria ser regido pelo líder sem questionamentos. Com isso, podemos dizer também que o Norte foi muito abençoado com quase todos os recursos naturais, a maior parte da capacidade industrial e geração de energia elétrica. De longe, a Coreia do Norte foi o país mais industrializado e urbanizado da Ásia após a Segunda Guerra Mundial. Conhecido como a Era do Ouro, a economia norte-coreana desde o fim da guerra até a década de 70 cresceu a um ritmo titânico de 15% ao ano. Porém, isso não durou muito tempo. A Coreia do Norte foi apenas um fantoche da União Soviética e da China, além de não desejarem uma Coreia capitalista em sua porta. Era uma forma também de transmitir a mensagem para outras nações que os comunistas podiam cuidar dos interesses e tornar países que aderissem a esses sistemas prósperos e militarizados. Mas o Norte escondeu as terríveis falhas estruturais, alocando todos os recursos para indústrias pesadas e militares, à custa da coisa mais importante que alimentaria seu povo, a agricultura. Essas decisões levariam aquele lugar à sua ruína, alastrando a fome por toda a região. Tente imaginar o seguinte cenário: você governa um lugar rico em recursos naturais e com diversas indústrias. Poderia muito bem exportar seus produtos internos para arrecadar dinheiro e investir em setores mais desfavorecidos como a alimentícia. Mas não o faz, porque a ideologia da nação é se fechar e não abrir as portas para o mercado aberto, se isolar do mundo e investir em seus programas nucleares. Pior ainda era o quadro de crianças e jovens. Caso fizesse 15 anos, você já era obrigado a servir as Forças Armadas. Resultado disso era a mobilização de crianças em idade escolar forçada a trabalhar em campos de arroz, bem como a duplicação de turno dos trabalhadores para suprir a demanda elétrica do país. É claro que isso prejudicou drasticamente o resto da economia. Se tratando de oportunidades, podemos dizer que os seus irmãos ao sul estavam mais preocupados no desenvolvimento, adotando instituições que favoreceram o surgimento de uma economia de mercado, permitindo assim que as empresas concorressem entre si, sendo capazes de inovar e aumentar a sua eficiência.
Apesar de anos de instabilidade política, a Coreia do Sul na década de 80 começava a viver o milagre econômico e a sua democratização. Estes fatores, aliados à construção de uma boa educação básica e altos investimentos em pesquisa, fizeram com que a Coreia do Sul prosperasse. Pela primeira vez na sua história, o Sul estava em melhor situação do que o Norte e rapidamente avançando. Esse foi um grande problema para o regime norte-coreano, uma vez que a desordem do poder poderia ser facilmente comprometida se a população, agora refém do regime nortenho, notasse a qualidade de vida superior que o povo do Sul desfrutava. Em resposta, o Norte intensificou atividades terroristas, tentativas de assassinato e, apesar da sua economia agora estagnada, realizou megaprojetos insanos. Um exemplo de insanidade e audácia do governo foi o Hotel Ryugyong. O hotel se tornaria o mais alto do mundo, custaria 2% de toda a economia e, como todos os outros megaprojetos, falhou miseravelmente. Atualmente, o único prêmio que o hotel de 105 andares conquistou foi ser listado pelo Guinness World Records como o edifício desocupado mais alto do mundo. Esses projetos eram muito caros, desnecessários e ainda por cima um descaso com a sociedade, que carece de um gasto público direcionado em necessidades básicas ou algo que realmente importa. O governo ditatorial conduziu com negligência uma futura Coreia colapsada, totalmente desequilibrada e sem apoio. A liderança norte-coreana sabe que uma reforma do sistema irá melhorar a situação e vida dos seus cidadãos, mas a reforma e a revolução de uma ditadura nunca terminam bem para as elites no comando. E é exatamente isso que um ditador não quer: perder sua liberdade e alto padrão. Sua liderança está presa pelas ideologias que o criaram, servindo como um lembrete de que as nações governadas por uma pequena elite fixada em manter o poder e proteção são onde reside o verdadeiro sofrimento humano. Hoje, a reaproximação das duas Coreias parece algo improvável. Nas ruas de Pyongyang não existe mapas da Coreia do Norte, somente com o limite territorial de seu país. Na verdade, é mostrado para a população a península toda com o slogan: "A Coreia é uma". A capital abriga não mais que a elite do país, as pessoas consideradas mais fiéis ao regime. Por lá, o governo americano é apontado como o maior empecilho à reunificação das duas Coreias, tendo em vista o seu passado e as tropas que mantém no sul até hoje. Com uma renda per capita invejável de $35 mil, jovens na Coreia do Sul planejam suas vidas porque sabem que é possível progredir na carreira e empreender, elevando assim o próprio padrão de vida. Já na Coreia do Norte, os jovens não têm o que planejar, pois sabem que jamais sairão daquela condição, não importando o que façam. Nada elevará o seu padrão de vida, não há incentivos para fazer um bom trabalho e entregar resultado. Desde 1998, mais de 33 mil pessoas desertaram da Coreia do Norte para o seu vizinho ao sul, de acordo com o Ministério da Unificação da Coreia do Sul. No entanto, os números diminuíram nos últimos anos, depois que Kim impôs controles de fronteira ainda mais rígidos. O que muitos não sabem é que a grande maioria foge também pela longa fronteira da China, que inclusive já fizemos vídeo aqui no canal. Se tiver interessado em saber mais, irei deixar o link na descrição. Muito embora a China agora veja a Coreia do Norte como um incômodo, a última coisa que deseja é uma crise humanitária massiva ao longo da sua fronteira, bem como uma crise nuclear que inevitavelmente aconteceria. Sendo assim, fornece energia e alimentos para garantir que isso não aconteça. O século XX deu a ascensão às economias de comando socialistas. A Coreia do Norte é um dos últimos remanescentes desse sistema político. Por enquanto, seu povo sofre e continuará a sofrer até que o regime chegue inevitavelmente ao seu próprio colapso.